Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma resolução do CONTRAN. Agora a gente vai trabalhar a resolução 349 de 2010. Essa resolução ela é bastante específica, ela trata o quê? Transporte eventual. O que vem a ser um transporte eventual? Um transporte eventual nada mais é aquele que não é feito com rotina, é de vez em quando acontece esse transporte. Transportar o quê? Cargas ou bicicletas, olha aí. Cargas ou bicicletas nos passeios classificados nas espécies automotor, caminhonete, caminhoneta e utilitário. Então isso aqui serve para o transporte eventual de cargas ou bicicletas para estes veículos, né? Automotor, automóvel, né? Veículo automóvel, no caso, o nosso veículo é considerado automóvel, né? Caminhonete, caminhoneta e utilitário. Vem comigo, vamos lá, capítulo 1º das disposições gerais. Essa resolução ela foi toda ela trabalhada em capítulos, quando tem isso, particularmente eu gosto muito, né? Artigo 1º, estabelece critérios para o transporte eventual, nunca se esqueça disso, eventual de cargas e de bicicleta dos veículos classificados em espécie automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário. Basicamente, a mesma coisa da ementa da resolução. Artigo 2º, o transporte de cargas e de bicicletas deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo, né? Então, olha só, então nós temos aqui o peso máximo especificado para o veículo. Isso aqui nada mais é do que o peso bruto total, né? Vamos supor o seguinte, que o peso bruto total de um veículo seja aí, ó, de 2.500 quilos, né? Como é que é calculado isso, professor? É muito simples, nós temos aqui, ó, o preço do peso da tara. Professor, o que é o peso da tara? É o peso próprio do veículo. O veículo vazio, qual que é o peso do veículo, né? Vamos supor aqui, o veículo vazio tem um peso aí de 2.000 quilos, né? Mais o quê? Mais a lotação. Professor, qual que é a lotação aqui? A lotação vai ser nada mais e nada menos do que a quantidade de pessoas, ok? Mais carga. Esse cara aqui, vamos supor que é permitido até 500 quilos, né? Então é o seguinte, o fabricante vai dizer que esse veículo ele tem um peso bruto total de 2.500 quilos, ou seja, ele pode, no caso concreto aqui, ó, tara 2.000 quilos, que é o peso próprio do veículo vazio, mais a lotação, que é incluída as pessoas, mais a carga aí desejado para o carreto, para o transporte, né? Então sempre deverá respeitar o quê, né? A carga máxima permitida, o peso bruto permitido do veículo, esse valor aqui sempre dado por quem? Pelo fabricante do veículo, né? Vem comigo, artigo 3º, né? A carga ou a bicicleta deverá estar, vem comigo, acondicionada e afixada de modo que acondicionada, guardada e afixada o que? Ela presa, né? Amarrada ali. Vem primeiro. Não coloque em perigo as pessoas, nem cause danos a propriedades públicas ou privadas e em especial, não arraste pela via, nem caia sobre esta. Então não pode ficar arrastando pela via essa carga, né? E nem pode cair. Eu já vi muito isso, os caras pegando vergalhão de ferro, né? Veículo pequeno, né? Coloca em cima no bagageiro, né? E aí o que acontece? Ele pega e fica arrastando o ferro. Não pode ficar arrastando ali. É um transporte irregular de cargas, né? Não provoque ruído nem poeira. Não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletores, ressalvada, entretanto, a ocultação da lanterna do freio elevada, né? Ressalvada. Então, a lanterna do freio, né? Não pode, é ressalvada, né? Ou seja, em ressalva em especial, isso aqui está autorizando fazer a categoria S3, né? Vem comigo, vamos lá, né? Continuando, não exceda a largura máxima do veículo, né? Então, a largura máxima do veículo permitida, ok? Não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas na resolução do CONTRAN 210, que estabelece limite de pesos, né, e dimensões, né? Aí, limita de pesos e dimensões, não pode, né? Em especial esse cara aqui, né? Eu falo que a dimensão, uma dimensão aqui importante que deverá respeitar é a altura de 4,40 metros, né? Que consta aqui na resolução 210, né? Aqui nós temos também a largura, o comprimento, balanço traseiro, peso bruto total e peso por eixo. São os pesos de medidas aí
que trazem a resolução 210 do CONTRAN. 7, né? Todos os acessórios, tais como os cabos, correntes, lonas, grades e redes, que sirvam para acondicionar, proteger e fixar a carga, deverão estar devidamente ancorados e atender os requisitos dessa resolução. Não se sobressaiam ou se protejam além do veículo pela frente, né? Não sobressai é não sair, né? E se protegem ou se protegem além do veículo da frente, né? Bacana, né? Ok, né? Vem comigo, mais um dispositivo aqui. Esse aqui é um dispositivo de exceção, né? Por exemplo, professor, olha só, atrás, né, eu estou carregando uma carga, né, infelizmente está tampando a placa do veículo. Pode acontecer? Pode. Neste caso, ele vai ter que afixar esse cara aqui, ó, esse cara aqui que é uma régua de sinalização. Esse dispositivo foi incluído em 2016 nessa resolução. Nos casos em que o transporte eventual de carga ou de bicicleta resultar no encobrimento total ou parcial que seja dada a sinalização traseira do veículo, aqui nós temos as luzes, né, a gente pode perceber, quer seja de sua placa traseira, será obrigatório o uso de régua de sinalização. Então o artigo 4 diz o seguinte, está obrigando o quê? Ó? A régua de sinalização, que é exatamente essa ilustrada aqui na figura. E, respectivamente, de segunda placa traseira. Ele vai ter que providenciar a segunda placa traseira de identificação fixada àquela régua ou à estrutura do veículo, conforme figura constante no anexo desta resolução. Tá aí, então, mais um dispositivo de segurança aqui. Então, isso aqui chama-se régua de sinalização, né? Aí nós temos aí alguns parágrafos aí também. Vamos ler esse caso, vamos fazer uma leitura para não deixar passar batido, né? A régua de sinalização é o acessório com características físicas e de forma semelhante a um para-choque. Para-choque, exatamente, né? Traseiro, devendo ter no mínimo 1 metro de largura, ou mínimo 1 metro de largura, e no máximo a largura do veículo, né? 1 metro, então 1 metro, né? 1 metro, no máximo a largura do veículo, né? Ok, então ela pode ser menor que a largura do veículo, né? Excluído os retrovisores e possuir sistema de sinalização paralelo, energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo que for instalado. Luz de ré, luz de freio, luz de posição, né? A régua de sinalização deverá ter a sua superfície coberta com faixas refletivas oblíquas, né? Ó, oblíquas com inclinação de 45 graus em relação ao plano horizontal, mais ou menos de 50 a mais ou menos 50 a 5 milímetros, 5 centímetros, né? 5 centímetros aí a 50, né? Ok, né? De largura nas cores branca e vermelha, refletiva, idênticas às dispostas no para-choque traseiro dos veículos de carga, né? Ou seja, aqui, ó, é exatamente isso aqui, as faixas aqui, né? Isso aqui que está falando, né? Ok. A fixação da régua de sinalização deve ser feita no veículo de forma apropriada e segura por meio de braçadeiras, engates e ou parafusos, podendo ainda ser utilizada a estrutura de transporte de carga do seu suporte. A segunda placa de identificação será lacrada no centro da régua de sinalização ou na parte estrutural do veículo em que estiver instalada, para-choque ou carroceria, devendo ser aposta em local visível na parte direita da traseira, né? Ok, na parte direita. Vamos lá, olha aí, cara, bastante dispositivo, né? Fica dispensado da utilização da régua de sinalização do veículo que possui extensor de caçamba. Extensor de caçamba, no qual deve ser lacrada a segunda placa traseira. Extensor de caçamba é o acessório que permite a circulação do veículo com a tampa do compartimento de carga aberta, de forma a impedir a queda da carga na via, sem comprometer a sinalização traseira, né? Então isso aí é o certo, né? Então régua de sinalização, agora papo reto, né? Muito trabalho para o cara, né? Melhor ir lá e alugar um veículo para fazer aquele carreto específico dele. Por quê? Porque essa regra aqui é para o transporte eventual, não é para o transporte o quê? Profissional, né? Vamos lá, capítulo 2º, importante, o mais importante é esse capítulo 2º, né? Regras aplicáveis ao transporte eventual de cargas. Aqui é cargas, aqui não é bicicleta, tá? De cargas, né?
Professor, posso transportar a carga no bagageiro? Adiantando, pode. Só que nós temos as regras aqui, é isso que eu vou passar para vocês, né? Eventual, um carro de passeio, né? Vamos lá, artigo 5º. Permite-se, né? Permite-se o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas em suportes apropriados, devidamente afixados na parte superior externa da carroceria. Opa, bagageiros, parte externa, superiores, lá em cima, conforme a figura que eu acabei de apresentar. O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de afixação da carga e da parte superior externa da carroceria. A sua fixação deve respeitar as condições restrições estabelecidas pelo fabricante do veículo. Ou seja, o fabricante do bagageiro tem que respeitar o quê? As regras estabelecidas pelo fabricante do veículo, né? É um acessório. As cargas já considerada a altura do bagageiro, ó, a altura do bagageiro ou do suporte deverá ter altura máxima de 50 centímetros as suas dimensões. Não deve ultrapassar o comprimento da carroceria e a largura da parte superior da carroceria. A largura da parte superior da carroceria. Então, aqui nós temos aqui a fórmula, né? Ou seja, né? Ó, 50 centímetros, cara, né? Esse cara aqui tem que ser, ó, 50 centímetros aí, né? É isso mesmo, né? Deve ter 50 centímetros, exatamente, cara, né? Eu já vi cara carregando, cara, é máquina de lavar aí, cara. Geladeira, fogão em pé, eu já vi, né? Eu já vi muito, e com certeza você já viu. Aí você vai bater o olho e você vai ver o seguinte, ó, que esse bagageiro, esse dispositivo está aqui. Então ele tem que obedecer essas regras. Ó, temos a limitação aqui do veículo, né? Não pode estar ultrapassando aí. Então essa é a regra aí do carga eventuais, né? Vamos mais, continuando, né? Nos veículos que trata essa resolução, que automóveis, caminhonetes e carros utilitários, será admitido o transporte eventual de cargas indivisível, tá? Aqui já é diferente, né? O que isso aqui é uma carga indivisível? Uma carga grande, não pode ser dividida. A regra geral de transporte de cargas é o quê? É carga divisível. Professor, eu quero um exemplo. A própria resolução traz um exemplo. Olha só. Vem aqui, ó. Ó, o cara está transportando aqui uma carga invisível, uma peça só. Então ela está ultrapassando o quê? Aqui, ó. Isso aqui é um carro, vou colocar a classificação utilitário, né? Esse carro aqui é um utilitário, por exemplo, está lá, está ultrapassando ali, ó. Tá? E agora? Agora vai ter regras de balanço traseiro, tudo, né? Onde que está isso? Aqui. Vamos lá, de novo. Nos veículos que tratam essa resolução, automóveis, caminhonete, carros utilitários, né, será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos, né? Agora, tudo isso eventual, né? As cargas que sobressaiam ou se projetam além do veículo para trás. Este caso, olha lá, este caso, tá? Deverão estar bem visíveis e sinalizado. Então você vai ter que sinalizar lá atrás, cara. No período noturno, essa sinalização deverá ser feita por meio de luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha. Então, olha, deverá, cara. Então, à noite, cara, você vai ter que ter um ponto de luz vermelha lá, intermitente, ó. Tá? Você vai ter que pôr um ponto de luz lá vermelho para sinalizar, porque você está transportando uma carga indivisível e sobressaiu aí a parte traseira do veículo. Bingo, né? Aí o que mais? Ele vai falar do balanço traseiro. Por quê, professor? Porque porque é o seguinte, aquilo ali, ó, ele vai falar do balanço traseiro, ele vai comprometer a estrutura do veículo. Então ele fala o seguinte, que essa distância aqui, ó, tá, tem que ser 60% da distância de A. A é o quê? É o eixo aqui do primeiro pneu, dos dois eixos aqui, ó. Tá? Vamos supor que esse cara aqui tenha 10 metros, né? Nunca que tem 10 metros. Esse cara aqui seria o quê? No máximo 6 metros, né? Na verdade, nós temos um limite de 3,5 metros pela resolução aí, tá? Nós temos um limite daqui até aqui, no máximo 3,5 metros. É um limite da resolução 210, né? O balanço traseiro não deve ceder 60% da distância entre os dois eixos do veículo, figura 2, aí, ó, 60% aí da distância aí do balanço traseiro, né? Bingo, tá aí, né? Então esse cara aqui é para carga indivisível. Tem mais? Tem. Último artiguinho aqui desse cara, vem comigo. Será admitida a circulação do veículo com compartilhamento de cargas aberto. Olha aí, está aberto. Então pode? Pode, né?
apenas durante o transporte de carga indivisível que ultrapasse o comprimento da caçamba ou compartilhamento de carga, né? Então tá aí para vocês, bela questão esse cara aqui. Então você pode, né, transportar cargas indivisíveis aí, né? Bacana? 10, né? E agora, pessoal, vamos para agora regras para o transporte de bicicletas, né? Todas aquelas regras eram regras para quem? Eram regras específicas para transporte de cargas, né? Em geral e carga indivisível, né? E agora, bicicleta, 8. A bicicleta poderá ser transportada na parte posterior externa ou sobre o teto, externa ou sobre o teto, desde que fixada em dispositivo apropriado, móvel ou fixo, aplicando diretamente ao veículo ou acoplado no gancho de um reboque, né? Então você pode transportar tanto em cima, ela em pé, né, quanto atrás, sem problema nenhum. O transporte de bicicleta na caçamba de caminhonetes deverá respeitar o disposto, ou seja, lá disposto, quando você transporta a bicicleta na caçamba da caminhonete, ela é considerada uma carga. Então, por isso que nós temos que atender lá as regras da carga, né? Parágrafo primeiro. Segundo, na hipótese da bicicleta ser transportada sobre o teto, não se aplica a altura especificada no parágrafo 2º do artigo 2. Qual que é, cara? É aquela de 50 centímetros, né? Não pode, porque ela vai estar bem maior, né? Nono, o dispositivo para transporte de bicicletas para a aplicação da parte externa do veículo deverá ser fornecido com instruções precisas sobre 1. Forma de instalação permanente ou temporária do dispositivo do veículo, modo de fixação da bicicleta do dispositivo de transporte, quantidade máxima de bicicletas transportadas com segurança, cuidados, né, de segurança durante o transporte, de forma a preservar a segurança do trânsito do veículo, dos passageiros e terceiros. Ou seja, este cara aqui é para quê? Para os fabricantes do dispositivo externo de bicicleta. Então ele tem que ter todas essas dimensões aqui e requisitos, né? Disposições finais, né? Para efeito dessa resolução, a bicicleta é considerada como carga indivisível, ok? O não atendimento do disposto nesse artigo, ele vai ter as punições aqui média, grave, né? Vai ser em torno de média aí, grave aí, essas resoluções, né? Essa resolução entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação, ficam revogadas a 557/81, 549 de 79 e demais disposições em contrário. Alfredo Pérez da Silva, presidente do CONTRAN à época, né? No final de tudo, lembre-se de como começou, né? Olha aí, né? Então, quando você chegar lá no final das suas conquistas, lembre-se como tudo isso começou, né? Bacana, meus amigos. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.